Once again, I will remind you that it's necessary for the Holy Spirit to work in your life so that you can understand spiritual truth. Mais uma vez quero lembrar que é necessário o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para podermos compreender verdades espirituais. If there is sin between you and the Lord, then He cannot perform this ministry. Se houver pecado entre você e Deus, então não será possível o Espírito Santo realizar esse ministério. But if we confess our sins, then God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Then the Holy Spirit is free to teach us. E assim o Espírito Santo terá liberdade para nos ensinar. So, let's pray. Então oremos. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege that we have of gathering together to study your word. Somos gratos ao Pai Celestial pelo privilégio que temos de nos ajuntarmos para estudarmos a Tua Palavra. And we thank you that you have given us the spiritual means to comprehend your revelation. E obrigado porque o Senhor nos deu o meio espiritual para compreendermos a Tua revelação. So I ask now that your Holy Spirit will enlighten us to the truth of the passages that we will study. Então pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar com relação à verdade da passagem que estamos estudando. And I ask this in Jesus' name. Em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. All right, this is our last night. Então essa é a nossa última noite. And we'll go as far as we can in the time that we have. E nós vamos o mais longe que conseguirmos com o tempo que But temos. we won't be able to teach all of the parables. Mas não vamos conseguir ensinar todas as parábolas. But we're going to begin tonight in Matthew 18. Mas vamos começar esta noite em Mateus 18. We introduced this last night, Nós fizemos a introdução ontem à noite. and I asked you to read this passage. E eu pedi que vocês lessem a passagem. I hope you did. Espero que tenham feito isso. All right, Peter came to the Lord and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? And Jesus said, I don't say to you 7 times, but up to 70 times 7. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Now this does not mean that you can start counting. E isso não significa que é para você começar a contar. That's 1. Começa. Esse foi o primeiro. That's 450. Agora é o 450º. Okay? You reach 490, that's the end of it. E aí chegou em 490, acabou. So the idea is it's to be unlimited. A ideia é de que seja ilimitado. So Jesus is now going to tell a parable about forgiveness. E o Senhor Jesus vai contar então uma parábola a respeito de perdão. This is a very interesting parable, and I think one that would make a very interesting drama. Essa é uma parábola muito interessante e que vai trazer um drama muito interessante. Could be presented your youth group or at a camp. Podia fazer uma apresentação no grupo de jovens ou no acampamento. Someone could write the script and you could have actors portray this. E alguém podia fazer o script e ter os atores para representar. So he said, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Now a talent is a unit of weight. E o talento é uma medida de peso. 10,000 talents is more money than anyone could make in a lifetime.
10.000 talentos é mais dinheiro do que qualquer pessoa conseguiria ganhar na vida inteira. probably in 100 lifetimes. Talvez precisaria de 100 vidas. And the point is not really how much value it has in our economy today. The point is that it's an incredibly large sum that no man could ever repay. A questão não é o quanto isso valeria na nossa economia hoje, mas a questão é que é uma soma tão grande que ninguém seria capaz de pagar. As he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, I will pay you all. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Now this is impossible. He could not possibly pay this debt. Só que é impossível, essa dívida não tinha como pagar. Nevertheless, he begs the master and says, have patience. Mesmo assim, ele implora ao mestre e diz: "Tenha paciência, I'll pay you. eu lhe pagarei." Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Now notice very clearly it says that he forgave him the debt. E perceba que bem claramente foi dito que perdoou-lhe a dívida. No question about it. Não há questão a respeito disso. He now owes his master nothing. Agora ele não deve mais nada ao seu mestre. The debt is canceled. A dívida está cancelada. The very concept of forgiveness is the cancellation of an obligation. O próprio conceito de perdão é o cancelamento de uma obrigação. So you may have a contract with somebody in which you agree to pay them a certain sum of money. Então talvez você tenha um contrato com alguém através do qual você concorda em pagar uma certa quantia em dinheiro. And they hold your note. E eles ficam com essa nota. And on that note it says that you owe a certain sum. E nessa nota está escrito que você deve essa tal soma. And when you have paid that debt, then they would write on this, paid in full. E aí quando você terminar de pagar a dívida, eles escrevem lá na nota: pago totalmente. Indicating that you do not owe them anything else. Indicando que você não deve mais nada para eles. Or it might be possible that someone would simply tear up the contract. Ou pode ser também de acontecer que alguém rasgue o contrato. So if you had a contract and somebody says, I'm going to tear this up. E assim, se você tem um contrato e alguém fala assim: "Eu vou rasgar esse contrato." Now the contract is invalidated. E agora então o contrato está inválido. And they may say, okay, you did owe me this money, but I'm going to cancel this. E aí eles vão dizer: "Olha, você me devia realmente esse dinheiro, mas agora está cancelado." And so they tear up the contract. E assim rasgam o contrato. Now this means that if next week they begin to regret what they've done, it's too late. Isso significa que se semana que vem eles lamentarem terem feito isso, agora já era. They can't come to you in the future and say, oh, you know that money you owed me and I tore up the contract? E eles não podem chegar para você no futuro e dizer assim: "Olha, lembra aquele dinheiro que você me devia e eu rasguei o contrato? Now I want you to pay me. Eu quero que você pague agora." No, the contract is canceled. Não, o contrato está cancelado. And that's the very idea of forgiveness. E essa é a ideia exata de perdão. The obligation to repay has been canceled. A obrigação em pagar de volta está cancelada. So, the master forgave him the debt. E assim o mestre perdoou-lhe a dívida. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Now, a denarius was 1 day's wage. E o denário era o salário de um dia de trabalho. Well, 100 days' wages, that's a considerable sum of money.
E 100 dias de trabalho é uma quantidade considerável de dinheiro. But it is certainly something that it would be possible to repay. Mas com certeza é algo possível de pagar. So now we have the second servant. E agora nós temos o segundo servo. The first servant, O primeiro servo, who is now debt-free, que agora não tem mais dívida alguma, he finds another servant who owes him 100 days' wages. encontra um outro servo que lhe deve 100 dias de trabalho, He took him by the throat e ele pega ele pelo pescoço and said, "Pay what you owe me. e disse: pague o que você me deve. Pay me. Pague. You owe me, pay me." Você me deve, pague. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, "Have patience with me, and I will pay you all." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Have you heard those words before? Já ouviu essas palavras? Oh, same words that servant number one said to his master. Mesmas palavras que o servo número 1 disse para o seu mestre. Now the second servant says, "Have patience with me, and I'll pay you all." E agora o segundo servo diz: sê paciente comigo e te pagarei. But he would not. Ele, entretanto, não quis. Servant number one would not forgive his fellow servant. O servo número 1 não quis perdoar o seu companheiro servo. But he went and threw him into prison until he should pay the debt. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Now, I don't know how you pay a debt when you're in prison. E eu não sei como é que se pode pagar uma dívida estando na prisão. But that's what he did. Mas foi o que ele He fez. said, "You're going to stay there until you pay me what you owe me. Ele falou: você vai ficar aí até me pagar o que me deve. Maybe your family will get the money so you can get out of prison." Talvez sua família arrume o dinheiro para você poder sair da prisão. But he refused to forgive Mas ele se recusou a perdoar and put the second servant into prison. e mandou o segundo servo para a prisão. So when his fellow servants saw what had been done, they were grieved, and they came and told their master all that had been done. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. His master, after he called him, said, "You wicked servant. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, I forgave you all that debt because you begged me. perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?" Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? And his master was angry, E indignando-se, and delivered him to the torturers o seu senhor o entregou aos verdugos, os torturadores, until he should pay all that was due him. até que ele pagasse toda a dívida. Now here's where we have a problem. E é aqui que nós temos um problema. Well, in the last verse, "So my heavenly Father will also do to each of you if from your heart you do not forgive your brother his trespasses." E o último versículo relacionado diz assim: também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. We have a problem here in verse 34. Temos um problema aqui no verso 34. And the problem is in understanding the pronouns. E o problema está em compreender os pronomes. The master is now angry with the first servant. O Senhor está agora bravo com o primeiro servo. And he delivered him to the torturers. E ele os entregou aos Now this word verdugos. torturer means somebody who causes you pain. E essa palavra verdugo significa alguém que lhe causa dor. This word here, it's used for the sting of a scorpion. Essa palavra era usada para a picada de um escorpião. It's used for the pain of a woman in childbirth. Ou, por exemplo, da mulher que está dando à luz. We're talking about some extreme pain. A gente está falando de dor extrema. The master delivered him to the torturers E o Senhor o entregou aos verdugos, until he should pay all that was due him. até que lhe pagasse toda a dívida.
Question. Pergunta: What does servant number 1 owe his master? o que é que o servo número 1 deve ao seu senhor? Nothing. Nada. Who owes Quem é que está devendo? servant number 2 O servo número 2 owes servant number 1, ou o servo número 1? right? Where is servant number 2? Where is servant number 2? Cadê o servo número 2? He's in prison. Está na prisão. He owes servant number 1. Ele deve ao servo número 1. Servant number 1 doesn't owe anything. O servo número 1 não deve nada. His master forgave that debt. O seu senhor perdoou aquela dívida. So the master is not saying, well, I forgave your debt, but now I'm going to reinstate it and now you have to pay me. Então, o Senhor não está dizendo: ah, eu tinha te perdoado aquela dívida, mas agora eu vou reestabelecê-la e você vai ter que pagá-la. No, Não. his debt is gone. A dívida dele não existe mais. But the master calls him a wicked servant. Mas o seu Senhor o chama de servo malvado. Because he refused to forgive his fellow servant. Porque ele se recusou a perdoar o seu colega servo. And he delivered him to the torturers E ele o entregou aos verdugos until servant number 2, who's in prison, até o servo número 2, que está na prisão, pays everything that's due to servant number 1. possa pagar tudo que ele deve ao servo número 1. Well, what if he never pays? E se ele nunca pagar? He is. He's going to continue to suffer. Aí ele está na pior, né? Ele vai continuar a sofrer. And here's got this second servant, he's in prison E aí você tem o segundo servo e ele está na prisão, until he pays everything that he owes to the first servant. até ele pagar tudo que ele deve ao primeiro servo. So this guy is in serious trouble. Então esse cara está numa situação enrolada. Now, how can he get away from the torturers? Como é que ele vai se livrar dos verdugos? Very simply. Muito simples. Cancel the debt. Cancela a dívida. Tear it up. Rasgue. Then he doesn't owe you anything. Aí ele não te deve mais nada. You see the application? Está vendo a aplicação? Okay, here's the situation. Então está aqui a situação. We'll make an analogy here. Nós vamos fazer uma analogia. The master here O Senhor aqui is like God. é como Deus. And he forgives us a debt that is so large we could never repay. E Ele nos dá o perdão de uma dívida tão grande que jamais nós poderíamos pagar. It's like salvation. É como a salvação. He forgives our sins. Ele nos perdoa os pecados. We could never repay that. Nós nunca teríamos como pagar isso. But you come along and you do something that hurts me. Mas aí você vem e faz algo que me magoa. You wrong me in some way. Você fez algo errado contra mim de alguma forma. I'm obligated to forgive you. Eu tenho a obrigação de te perdoar. And I ought to forgive you because God has forgiven me. E eu tenho que te perdoar porque Deus me perdoou. So I should forgive you. E assim eu tenho que te perdoar. And your debt is very small compared to the debt that I was forgiven by E a Christ. sua dívida é muito pequena comparada com a que eu tinha com Cristo. But if I refuse to forgive you, Mas se eu me recusar a perdoar, God is going to designate me as a wicked servant. Deus vai me designar como um servo malvado, He will be angry with me ficará irado comigo and deliver me to the torturers e vai me entregar aos torturadores. until I'm satisfied Até eu ficar satisfeito that you have paid your debt to me. que você pagou a dívida para mim. Now, here's the way it works. É assim que funciona. If you refuse to forgive someone, Se você se recusar a perdoar you're going to make alguém, yourself miserable. você vai tornar a sua vida miserável. We create most of our own misery. Nós somos responsáveis pela maior parte da nossa miséria. And if you don't want to forgive, E se você não quiser perdoar, I guarantee you, you are going to be a miserable person. eu te garanto que você se tornará uma pessoa miserável. And you are going to carry around anger and bitterness and resentment
and just be miserable. E você vai carregar consigo raiva, angústia, amargura e vai se tornar miserável. Everything in life is just going to turn sour. Tudo na vida vai se tornar amargo. That's God delivering you to the torturers. É isso que significa Deus te entregar aos verdugos. Until you are satisfied that the other person has paid you what you think they owe you. Até você conseguir se satisfazer de que aquela pessoa te pagou o que devia. But if you forgive them, Mas se você perdoar, what a load that is from your shoulders. que peso que sai do ombro. You just say, God, you take care of them. Você diz, Senhor, o Senhor toma conta disso. I'm not going to make them pay. Eu não vou fazê-los pagar. Let the Lord deal with it. Deixa o Senhor lidar com isso. And you can forgive, E você pode perdoar. and you can be set free from the torturers. E pode ser liberto dos verdugos. That's why he says, this is what my heavenly Father will do to you Por isso que diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, if each of you from his heart does not forgive his brother his trespass. se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Now we saw last night in Ephesians chapter 4, E nós vimos ontem à noite em Efésios 4, in verse 32, no verso 32. we're commanded to be kind to one another, Antes, sede uns para com os outros benignos, tender-hearted, compassivos, and forgiving one another. perdoando-vos uns aos outros. And he says that we are to forgive one another just as God in Christ forgave you. E ele diz que nós devemos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Well, how did God forgive you? E como foi que Deus nos perdoou? First of all, it was a matter of grace. Em primeiro lugar, foi uma questão de graça. You didn't deserve it. Você não merecia. You were the enemy of God, and yet he forgave you. Você era inimigo de Deus e contudo ele te perdoou. We should forgive others also in grace. Nós também deveríamos perdoar os outros em graça. And they don't deserve it. E eles não merecem. Maybe they deserve a good poke in the nose. Talvez o que eles merecem é uma direta no nariz. No. You deal with them in grace. Não, lide com ele em graça. You let God take care of it. Deixe Deus cuidar disso. And when God forgives, he forgives completely. E quando Deus perdoa, ele perdoa completamente. He doesn't say, well, I'm going to forgive you 50%. Ele não diz, olha, eu vou te perdoar 50%. No, he says, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Não, ele diz que assim como o leste está distante do oeste, assim ele tira a nossa dívida para longe. It's unlimited. Ou seja, é ilimitado. And I tell people, if you start traveling from east to west, E eu digo para as pessoas, se você começar a viajar do leste para o oeste, you're never going to come to the end. você nunca vai chegar no fim. He doesn't say north from south, Ele não fala do norte ao sul. because you could start traveling north, and at some point you start traveling south. Porque você tem um lugar que você pode começar a viajar saindo do norte e chegar até um ponto no sul. You could come to an end of traveling north. Então, se você também sair do sul para o norte, tem a hora de chegar e acabar a If you're going viagem. around, you'll never come to the end of going east. Mas dando a volta no globo, você nunca vai acabar de viajar para o leste. Also, when God forgives, he removes the reminders. E também quando Deus perdoa, ele remove a lembrança. The Bible says that God has cast our sins behind his back. A Bíblia diz que Deus jogou os nossos pecados para trás das suas costas. In other words, he doesn't always have a reminder out here in front of him of the sins that we've committed. Ou seja, ele não fica com algo ali na sua frente para lembrá-lo dos nossos pecados. I'll give a personal illustration. Eu vou dar uma ilustração pessoal. Many years ago, Muitos anos atrás, I was really struggling financially. eu estava numa situação difícil financeiramente. Life was very difficult. A vida estava muito difícil. I did a job for a woman, and she paid me with a check. E eu fiz um trabalho para uma mulher e ela me pagou com um cheque. And I went to the bank to cash this check. E eu fui ao banco sacar esse cheque, sacar o dinheiro.
And they put a stamp on this check that said, account closed. E eles colocaram um carimbo no cheque, assim, conta encerrada. It wasn't that she didn't have enough money to pay me today. Não é que ela não tinha dinheiro suficiente para me pagar hoje. The account was closed, A conta estava fechada and I could never collect the money. e eu nunca ia poder sacar o dinheiro. And I went back to see this woman, and she was gone. E eu voltei para procurar essa mulher e ela tinha ido embora. Oh, I was angry. Ah, eu fiquei bravo. I worked, Eu trabalhei, I needed the eu money, precisava do dinheiro and I didn't get it. e eu não o recebi. So I took that check, Então eu peguei o cheque, stamp on it, account closed. Now nobody's going to take this check. tá lá com o carimbo, né? Conta encerrada, ninguém vai querer esse cheque. And I lifted up the glass on my desk and I put that check underneath it. E eu levantei o vidro que estava sobre a minha escrivania e coloquei por baixo dele assim. Every day I would come in, sit down at the desk, and I would see that check. Todo dia eu entrava, sentava ali em frente a ele e via o cheque. And every day when I saw that check, I got angry. Todo dia quando eu via aquele cheque eu ficava bravo. That woman cheated me. Aquela mulher me enganou. That woman stole from me. Aquela mulher roubou de mim. She's an evil woman. Ela é uma mulher maldosa. And day after day, and week after week, I was angry. E dia após dia, semana após semana, estava irado. And finally I realized I cannot continue to be this way. E finalmente eu percebi, eu não posso continuar desse jeito. And so I thought, she probably doesn't even think about me. E aí eu pensei assim, ela não deve estar nem pensando em mim. She's not worried about me. Ela não está preocupada comigo. I'm the one that's miserable. Sou eu que estou miserável. So I pried up the glass on the desk, took out the check, Então eu levantei o vidro, puxei o cheque, I tore it up, rasguei, threw it away, joguei fora and gave it to the Lord. e entreguei ao Senhor. What a relief! Ah, que alívio! If you refuse to forgive, Se você se recusar a perdoar, you're just going to carry around this tremendous burden. você vai carregar um peso tão grande. Deal with others in grace. Lide com os outros em graça. Forgive them completely. Give it to God. Perdoe-os completamente. Entregue a Deus. And don't keep bringing it up. E não fique trazendo de novo a lembrança. So how do you forgive? Então, como você perdoa? It's not a matter of forgetting. Não é uma questão de esquecer. Now the Bible says God forgets our sins. Mas a Bíblia diz que Deus esquece os nossos pecados. No, it doesn't really say that. Não é isso realmente que está It says dizendo. He doesn't remember them. Diz que Ele não se And lembra. it doesn't mean God has a memory lost. Não é o problema que Deus tem problema de memória. God is omniscient. Porque Ele é He onisciente. knows all things. Ele sabe de tudo. But it means He will not remember it against us. O que significa que Ele não vai se lembrar do pecado contra nós. He's not going to bring it up against us in judgment. Ele não vai trazer à tona contra nós no julgamento. So when you forgive, it's not a matter of erasing something from your memory. Então, quando você perdoa, não é a questão de você apagar da sua memória. So how can you forgive? Então, como é que se pode perdoar? Essentially, forgiveness is a promise that you make. Essencialmente, perdão é uma promessa que você faz. That you are not going to bring up an incident in judgment. De que você não vai trazer aquele incidente a julgamento. You're not going to bring it up to the person. Não vai trazer para a pessoa. You're not going to bring it up to yourself. Não vai trazer para si próprio You're not going to bring it up to others. ou para outros. Now, this does not mean that you'll never talk about it. Isso não significa que você nunca vai falar sobre ele. Sometimes there are issues between people that you need to talk about so that they can be resolved and so that there won't be a repeat of the incident. Às vezes há questões entre as pessoas e é necessário conversar para resolver e que para não se repita. But it means you're not going to hold against them this thing and require them to pay in some way. O que significa que você não vai ter isso contra aquela pessoa e requerer que ela pague de alguma forma. I want you to suffer. Quero que você sofra. We don't do that. Não se faz isso. So you can forgive.
Então você pode perdoar. I'm not going to hold this against you in judgment. Eu não vou ter isso contra você em julgamento. So you release them to the Lord. E aí você os liberta para o Senhor. And this is something God takes quite seriously. We find this in the Gospels, we find it in the epistles, that we are to forgive one another. E isso é uma coisa que Deus leva muito a sério, porque a gente encontra isso nos evangelhos e nas cartas. Temos que perdoar uns aos outros. Okay? Have any questions on this? Alguma pergunta com relação a isso? Em relação a esse que você falou, nos versículos do primeiro capítulo fala quando acontece de um irmão cometer pecado, você vai arguir, depois eleva mais um testemunho, depois leva para a igreja, como fica essa situação? Então ela está perguntando que no mesmo capítulo onde isso é tratado, também fala que se o irmão pecar, você vai arguí-lo, depois leva mais pessoas e depois leva toda a igreja. Então, como é que fica essa relação? Okay, there are some things where you don't, things that have damaged the relationship. Existem situações em que o relacionamento fica maculado. And there are some things where you need to go to that person in order to reestablish a good relationship with them. E aí é a situação em que você precisa chegar até a pessoa para resolver e reestabelecer o relacionamento. Okay, and so Jesus outlines the procedure for doing this. Então o Senhor Jesus Cristo descreve o procedimento para agir nessa situação. And the whole point here is to restore a damaged relationship. E a ideia toda aqui é de restaurar o relacionamento. Okay, and so this is actually something that you can do in addition to the forgiveness. Então, na verdade, isso que você mencionou é algo que se pode fazer além de perdoar. É perdoar e tratar com a pessoa. Okay? Because this doesn't mean that you are holding something against him in judgment, but you recognize there's something between us that has damaged this relationship. Porque você ir falar com a pessoa não significa que você segurou aquilo contra ela, mas é porque o relacionamento está ruim e precisa ser acertado. And so this would be parallel to what we saw last night in Luke 17. Então isso estaria paralelo ao que vimos ontem em Lucas 17. Okay. So here your brother sins against you. Então, se teu irmão pecar contra ti, You go and tell him his fault. vai arguí-lo entre ti e ele só. You do it privately. You do it privately. And if he listens to you, responds to what you have to say, this would be equivalent to his repentance found in Luke 17, 3 and 4. E se ele te ouvir, aí então isso se equivaleria àquilo que nós vemos em 17, Lucas 17, verses 3 and 4. versos 3 e 4. You've gained your brother. That means you have now reestablished a good relationship with him. Você ganhou o seu irmão, ou seja, você restabeleceu um bom relacionamento com ele. But sometimes your brother will not be reconciled to you. Mas às vezes o seu irmão não quer se reconciliar com você. And so you take with you one or two others who can counsel him or listen to his side of the story. Então aí você toma duas pessoas, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça e tenta se refazer reconciliação. Because according to Scripture, your accusation is never enough. Porque de acordo com as escrituras, a sua acusação nunca é o suficiente. There must be witnesses. É necessário testemunhas. And so the idea of taking one or two people with you Então a ideia de trazer uma ou duas pessoas consigo is so that the validity of your claim can be established. é para que a validade do que você está colocando seja estabelecida. Or maybe you'll take one or two with you and they'll say, no, you're the one that was wrong. Ou talvez até aconteça de você levar um ou dois com você e chega na hora e eles digam, não, é você que está errado. But in this instance, the brother has wronged you. Mas nessa situação foi o irmão que errou contra você. And you take one or two with you. E você leva uma ou duas pessoas com você. And the point also is that they will provide counseling for him. E também a questão é que eles podem
dar conselho para essa pessoa. Notice in verse 17, now we have a change in language. If he refuses to hear them, Porque veja só no verso 17 a mudança de linguagem. E se ele não os atender. so now it's not simply you, Então agora não é só você. but now they have been involved in this process. And the point is to bring about reconciliation. Agora eles também estão envolvidos no processo e a ideia é sempre restabelecer o This is not relacionamento. punishment. Não é punição. It's not your refusal to forgive. It's trying to reestablish a damaged relationship. Não é a sua recusa em perdoar, mas é buscar restabelecer o relacionamento. Now, if he refuses to hear them, tell it to the church. E se recusar a ouvi-los, leve à igreja. Now, here I would understand church to be the leaders in the church and not the congregation. Bem, aqui eu entendo que se está tratando dos líderes da igreja, não a congregação toda. You don't stand up in front of the church and say, now, let me tell you what my sister did. Porque você não coloca a pessoa em frente à igreja e fala, bom, deixa eu lhe contar o que foi que a minha irmã fez. No, you don't do that. Não se faz isso. But you tell it to the church, Você leva a igreja, leaders in the church, os líderes da igreja, and then they should talk to this individual. e eles então deveriam falar com esse indivíduo. And again, the point is to reestablish a broken relationship. E de novo, a ideia é restabelecer This is um not relacionamento punishment. quebrado. This is not punishment. Isso não é punição. It's saying there's two people. Veja, há duas pessoas. There's a conflict that needs to be resolved Há um conflito que precisa ser resolvido. because God does not want us to be at odds with our brother. Porque Deus não quer que a gente fique desentendido com o nosso irmão. If he refuses even to hear the church, E se recusar a ouvir também a igreja, then let him be to you like a heathen and a tax collector. considera-o como gentil e publicano. Okay, now this would be a functional judgment that is made by the leadership in the church, Então isso seria um julgamento funcional feito pela liderança da igreja, that you will treat this person as if they were an unbeliever. que agora você vai tratar essa pessoa como se ela fosse um incrédulo. He's not an unbeliever, Ele não é um incrédulo, but you regard him as one. mas você está considerando como se In fosse. your relationship with him, you don't have fellowship with him and so on. E no seu relacionamento com ela, então, você não vai ter comunhão e assim por diante. So the point here is not to throw people out of the church. E a ideia aqui, então, não é tirar as pessoas da igreja. And so why is a person here to be regarded as the unbeliever? E então, por que mesmo que é para a pessoa aqui ser considerada como um incrédulo? Not for the sin that he committed when he wronged you, Não pelo pecado que ele cometeu ao errar contra você, but because he refuses to be reconciled. mas porque ele se recusa a se reconciliar. But you can still forgive this person Mas ainda assim você pode perdoar essa pessoa. and still pursue him in the sense of wanting to reestablish a good relationship. E ainda continuar indo atrás dele pela razão de procurar restabelecer o relacionamento. Okay? All right? Yeah? Igreja aqui já é uma menção profética do corpo de Cristo. Ele está perguntando, igreja aqui já é uma menção profética do corpo de Cristo? Is church here already prophecy to talk about the body of Jesus? Well, that's a difficult question Bom, essa é uma pergunta difícil. because at this point Jesus has only mentioned the church one time in chapter 16. Porque nesse momento aqui, Jesus só mencionou a igreja uma vez no capítulo He 16. said, "On this rock I will build my church." Ele diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. But the church there is not defined, Mas a igreja ali ainda não está definida, nor is the church defined here. e nem aqui também. The word here is ecclesia, A palavra aqui é eclesia, and this word is used in a number of different ways in the New Testament. e essa palavra é usada de maneiras diferentes no Novo Testamento. Basically, it means
one who is called out or those who are called out. O seu significado básico é alguém ou pessoas que são chamadas para fora. This was originally used in the 5th century BC city of Athens. Isso foi usado originalmente na cidade de Atenas no ano 5 a.C., where the citizens would be called out to the town square in order to conduct the affairs of the city. quando os cidadãos eram chamados para fora a se reunirem no centro, na praça, para discutirem os negócios da cidade. So when the citizens came together in order to vote on something, it was called ecclesia. Então, quando os cidadãos vinham ali para votar a respeito de alguma coisa, isso era chamado de eclesia. So it's talking about people who come together for a purpose. Então, é como pessoas que se juntam com um propósito. The word was used for the assembly of Israel in the Old Testament. A palavra foi usada para a Assembleia de Israel no Velho Testamento. Stephen uses this word in Acts chapter 7, E Estevão usa essa palavra em Atos 7, where he talks about the assembly of Israel in the Old Testament. quando ele fala da Assembleia de Israel no Velho Testamento. That's obviously not a local church. Claramente não está se tratando de uma igreja local. Sometimes the word is used for a local assembly of believers. Algumas vezes a palavra é usada para uma assembleia, um agrupamento local de crentes. Sometimes it's used for the entire body of Christ. Às vezes é usado para o corpo inteiro de Cristo. And you have to determine the meaning from the context. E você precisa definir o significado pelo contexto. Now here in Matthew 18 we have this word ecclesia. E aqui em Mateus 18 nós temos essa palavra eclesia. But the concept of the body of Christ or a local church has not been introduced yet. Mas ainda não se apresentou o conceito do corpo de Cristo ou do grupo local. And so it's unlikely that the disciples at the time he spoke it would have had any idea at all of a local church. Então não é provável que os discípulos, quando isso foi dito, tinham alguma ideia do corpo de Cristo ou da igreja local. So it would be an assembly of leaders in Israel at the time that this was spoken. Então, no tempo em que isso foi dito, seria então uma assembleia de líderes de Israel. That would be the strict interpretation. Essa seria a interpretação restrita ligada ao texto. But historically, this has also been related to the local church. Mas, historicamente falando, isso foi relacionado à igreja, ao corpo de Cristo. So, is it the local church? I don't know. Então, é a igreja local? Não sei. But I do believe we have a principle here that can be applied. Mas eu acredito sim que aqui há um princípio a ser aplicado. Okay? And by the way, he goes on. E a propósito, ele continua: Whatever you bind on earth will have already been bound in heaven. em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Whatever you loose on earth will already have been loosed in E heaven. tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. And what he's saying here is you make a decision E o que ele está dizendo aqui é: você toma uma decisão and God will back you up on that because the authority has been given. e Deus vai te dar o apoio porque a autoridade foi dada. Again, I say to you, if two or three agree on earth, if two of you agree on earth concerning anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Em verdade também vos digo que se de dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está Now, nos it's not talking céus. about a prayer meeting. Não está falando de reunião de oração. The context is pursuing this brother who refuses to be reconciled. O contexto é ir adiante atrás desse irmão que se recusa a se reconciliar. And in the context, E no contexto, this is where people agree that he should be regarded as a tax collector or a heathen. é o ponto em que as pessoas concordam que ele deve ser considerado como um descrente. Okay. All right.
Let's take our break, and when we come back, we'll look at some other very interesting parables. Vamos ter um intervalo e assim que voltarmos vamos olhar outra parábola muito interessante. Um instantinho só, Giovanni pediu a palavra um instante.